Salve, salve galerinha! Sejam, claro, muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Arrianos Games. Hoje, é claro, como de costume, continuando com as análises, pelo menos tentando manter o ritmo semanal dos capítulos do mangá de One Piece. Indo hoje para o capítulo 1143, intitulado Os Cavaleiros de Deus. Só que é claro que antes de começar a comentar sobre tudo isso e muito mais deste capítulo, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro que também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui no canal. Eu claro que também agradeço imensamente o apoio de todos vocês, então sem mais delongas, simbora para o vídeo. Esse capítulo basicamente começa com a gente aí na escola das moças, conforme as maquinações dos cavaleiros de deuses, de Deus, no caso, continuam a seguir aí em diante. Quando a gente vê o próprio Saul chegando em direção às crianças que basicamente estão sendo controladas para irem rumo ali até o navio do governo mundial para serem levadas a Mary Joyce, justamente para servirem como reféns ao ataque que o governo mundial planeia fazer a Elbaf. O próprio Saul tenta ali pegar as crianças, dar um jeito de parar elas ou coisa do tipo, mas que acaba que não adiantando de muita coisa. A própria Robin pede para que o Saul tenha cuidado, porque ela lembra do que o professor de educação física disse, que ele não deve encostar nas crianças, e o professor que estava coberto de sangue, então é algo bem curioso. De fato, você fica com essa questão de o que é que aconteceu, né? Como que esse professor se machucou, e a gente que acaba descobrindo o próprio Saul, que vê que não tem nada aí perto para ele usar como proteção, mas ele vê que é mais perigoso as crianças ficarem vagando por aí sem rumo do que eles se machucar. E justamente quando ele tenta puxar as crianças para perto, para tirar elas desse transe, nesse mesmo momento ele basicamente tem as suas mãos basicamente espetadas por espinhos. A gente vê várias roseiras com espinhos que basicamente começam a espetar o corpo do Saul assim que ele chega perto dessas crianças. Essas videiras que basicamente estão cobrindo invisíveis as crianças. De fato, a gente entende o porquê daquele professor de educação física ter ficado coberto de sangue depois de ter tentado salvar ali as crianças. Quando a gente não apenas vê isso, como também todos os alunos que estavam na escola das moças desmaiaram de repente. E 9 deles começaram a andar, mas eles estão de alguma forma inconscientes. Todos esses relatos basicamente chegam ali até a Vila do Oeste, onde é basicamente o vilarejo de Brogdor, e a festança basicamente continua, onde a gente que vê tudo sendo transmitido através de um Dengomushi, que é um caracol de transmissão utilizado apenas em Elbaf, quando a própria Angie vê que todas as crianças estão indo rumo à Rota Arbórea número 8. A própria Nami, a Nami e o Jimmy, que por sinal do grupo dos Mugiwaras que tá aí no vilarejo de Brogdor, são os únicos que permanecem pelo menos conscientes, porque Brook e o Soap basicamente estão bêbados. E para piorar, a gente vê que não só as crianças estão sendo sequestradas, como também tá rolando todo esse incêndio, fora também aqueles monstros gigantes, por sinal. De fato é algo completamente caótico, e a gente vê ali todo esse relato chegar ao pessoal e tá todo mundo bêbado, então acaba que não indo ser uma boa ajuda. Então realmente foi um momento bem pensado, por mais que eu creio que não tão bem planejado, foi mais um acaso o Luffy tá aí em Elbaf. E acabou que isso sendo bem mais útil para os Cavaleiros de Deus do que eles imaginavam, porque com isso basicamente os gigantes e quase que metade
da tripulação do Luffy tá fora de combate ou ocupada com outra coisa, porque a gente vê que Brook e o Soap estão aí bêbados. Luffy, Sandy, Zoro, os mais fortes do bando, estão ocupados lá com Loki, enquanto Robin e Chopper estão dando um jeito de ajudar o Saul e os demais gigantes lá da escola. Nami e Jinbe estão no direito sem saber o que fazer, e o Frank tá lá com a Ripley, talvez ainda nem sabendo de todo esse caos. Quando pra piorar, a gente que basicamente vê quando todo o pessoal vem, todo o esquadrão de gigantes preparado para apagar esse fogo que está se alastrando em Elba por conta do ataque do Loki. No capítulo passado a gente acaba que vendo esse navio sendo completamente mandado voando para longe por conta daquele esqueleto de gigante que a gente viu ali surgir no capítulo passado graças às habilidades do Kirinka, o que se torna algo completamente caótico, enquanto o Sam Sommers ri de tudo isso ao lado ali da Gunko e do Kirinka, que estranhamente estão almoçando. E ainda mais estranho a gente descobrir que eles estão almoçando, mas o próprio Sommers vendo e reagindo à cara basicamente do Saul quando os espinhos pegaram ele simplesmente de maneira imprevisível. Ele que com as suas sempre icônicas expressões, vendo que o amor são basicamente rosas e, é claro, também espinhos. Afinal de contas, a maioria das rosas tem espinhos. Mas o ponto é que a Gunko simplesmente não dá mínima pra isso, enquanto o Sommers continua falando sobre amor. Porque vendo que quanto mais amor você tem, mais fundo os espinhos da paixão se cravam. Onde ele vendo que as coisas vão ficar ainda melhores quando os pais deles aparecerem. Ele que trata tudo isso como um mero jogo, vendo que se os pais tentarem abraçar seus filhos, esses espinhos vão rasgá-los em pedaços. Só que os pais, de momento algum, vão querer deixar os seus filhos irem embora diante de toda essa situação. E justamente que quando essas crianças acordarem, elas não vão nem querer olhar para os seus pais depois disso. Elas vão cair num profundo choro e desespero quando perceberem que seus pais morreram bem na frente deles, apenas tentando os proteger. Quando ele vendo que tudo isso, até mesmo um assassinato ao seu ver, pode ser emocionante. Quando nos é revelada a sua fruta, a Ibara no Mi, basicamente a fruta do espinho que torna o Sam Sommers literalmente um homem espinho. Ele está observando que vai ser uma morte por amor, e isso sim é algo para se esperar muito. Por mais que a Gunko simplesmente não dê a mínima, afinal de contas ela está apenas focada em comer a sua talvez deliciosa refeição, porque a gente acaba descobrindo o quão estranho isso daí é, mas o próprio Kiringan fica curioso para saber qual rota ela basicamente está usando, e ela que basicamente está indo pelo caminho central. Tem sim outros vários galhos grossos e tem sim outros vários caminhos que eles poderiam ir, mas ela vê que fazer essas crianças irem aí por esse caminho central é o mais rápido. Afinal de contas, a maioria das vezes o caminho mais rápido é sempre uma linha reta. E também, por mais que estar no centro seja algo de fato um tanto quanto vulnerável, afinal de contas é algo que a gente observa que essas crianças estão simplesmente se movendo em linha reta, quase que completamente indefesas. Só que vai ser ainda mais humilhante para o pessoal de Elbaf não conseguir impedir essas crianças de chegarem ao seu destino final com todas essas armadilhas dos Cavaleiros de Deus, mesmo que elas estejam indo pelo caminho mais direto. Então eles simplesmente estão seguindo em linha reta e eles não conseguem nem impedir isso. Só que enquanto isso, o próprio Kiringan pede ali ao Sommers sal, precisando
tacar um salzinho ali na comida quando o próprio Summers pensa em sal e ele pega no sono. E aí que vem o porquê eu disse que essa comida toda é bem estranha. Justamente porque a gente descobre que o Sam Kirigan tem a fruta do dragão, a Ryuri Unomi, na forma e o modelo da Kirin, que é uma fruta basicamente mítica do dragão, que basicamente a gente vê que Kirins são dragões mitológicos que têm vários e vários significados em diferentes mitologias, mas muitas vezes estão ligados a sonhos. E justamente a gente tem a explicação do porquê ali a aparência do Kiringan ser semelhante ao do dragão, o que torna ele até mesmo um homem que materializa sonhos. Afinal de contas, é apenas ali o Summers pensar em sal, dormir e sonhar com isso que o Kiringan consegue basicamente tornar sonhos e também pesadelos em coisas reais. Ele que basicamente vem, depois acorda o Summers quando a gente vê que essa é a mesma habilidade que ele usou para criar todos aqueles demônios dos sonhos, os medos, os maiores pesadelos aí das crianças. Como a gente bem viu ali no final do capítulo passado, óbvio que é algo até interessante porque ele pode usar essa habilidade múltiplas vezes ao mesmo tempo. É algo realmente bem forte. Você até pergunta se seria uma fruta despertada, porque olha o que essa fruta já pode fazer. Já é um negócio absurdo no fim das contas. E até me vem a pergunta de será que essas criaturas, esses monstros dos sonhos podem ser derrotados? Porque tudo isso daí é sonho. Então, vai que a chave para parar todo esse caos, na verdade, seria derrotar ou fazer o Kiringan desmaiar ou algo do tipo. Então, vai ser um oponente complicado de se lidar, mas o ponto é que eles ainda têm um problema que é sair de Elbaf. E eles não têm um navio, porque lembrem-se, eles chegaram aí a partir daquele selo de invocação e apenas aqueles que têm permissão para usá-lo podem se transportar por esses selos. Então eles não vão conseguir levar as crianças por meio desse círculo estranho de ritual satanístico. Que é o que parece. Mas o ponto é que eles simplesmente podem sequestrar um outro gigante e usar ele ali basicamente como piloto de fuga, basicamente usar aí os barcos voadores de Elbaf. Mas o ponto é que o próprio Summers ficando pistolaço, porque tudo isso vai ser algo ridiculamente fácil aos olhos dele. Só que a Gunko, enquanto isso, compartilha ali a mesma opinião, porque ela vê que tem sim um problema vindo aí, porque quando eles chegaram em Elbaf, ela viu um certo navio pirata ancorado ali na vila, que basicamente é um navio que pertence ao Imperador dos Mares do Luffy do Chapéu de Palha. Que ela sabe que é uma certa confusão ainda, mas ele estando aí em Elbaf, enquanto a gente vendo ela bem farta depois de toda essa estranha, talvez, refeição, porque a gente descobre que toda essa comida tem 0 calorias, afinal de contas, essa refeição é uma refeição de sonhos, então tudo isso é gerado a partir da mente, do sonho das pessoas. Mas óbvio que ainda assim dá-se a sensação de fartura, porque também tem a influência do psicológico em toda essa situação. Mas o ponto é que a própria Gunko que está levando as crianças aparentemente em direção ao fogo. Fogo esse que se espalhou mais rápido do que ela esperava, mas ela vê que não importa. Se as crianças morrerem, elas simplesmente morreram e eles veem que eles podem pegar um outro grupo. Então, para eles
não importa quantos sacrifícios sejam necessários para eles cumprirem essa missão. Enquanto a gente volta ali pro submundo, vendo o Loki acordar e pegando ali o Handigur, né, o martelo basicamente dele, que eu já comentei o quanto sem noção é deixar do lado do Loki o único que pode levantar esse martelo, a arma mais forte de Elbaf. Então é meio que sem noção, mas o ponto é que o próprio Loki, emanando toda uma aura elétrica, tenta afastar o Hajirudin, Luffy e companhia de perto dele, vendo de que nenhum deles vai conseguir pará-lo. Afinal de contas, nenhum deles pode sequer levantar o Ragnir, onde a gente vê que a própria Gerd, que vendo que eles não podem deixar ele transformar mais ninguém do Reino do Sol em uma vítima, mas ele vê que sim, vão haver mais vítimas. As chamas que ele causou com seus raios já estão se espalhando. E ele mesmo pede para que eles escolham agora entre entregar as suas armas e deixarem-o ir, ou então lutar. O Sandy que fica bem surpreso diante do Loki, porque eu já mostrei a escala de tamanho. A diferença do Luffy pro Hajirudin já é gigantesca. O Luffy não tem nem o tamanho da perna do Hajirudin, e o Hajirudin não tem nem o tamanho da perna do Loki, então é meio que colossal em certos aspectos, mas o próprio Loki tentando ali fazer todo mundo ir embora, ameaçando eles, dizendo que vai massacrar cada último fraco que resistir no Reino do Sol, se eles se oporem a ele. O próprio Hajirudin tenta ali resolver essa situação na conversa, mas o próprio Zoro sabe que não vai adiantar de nada, pedindo ali para que o Hajirudin não caia em todo esse papo, porque o Loki não tá pra conversa. Enquanto o Luffy que ia observando que talvez não tenha jeito, afinal de contas ele prometeu ao Loki e a si mesmo que se o Loki fizesse qualquer coisa ele iria derrubar o Loki na porrada. O que acaba ali rendendo uma cena extremamente interessante, por sinal, quando o próprio Hajirudin preocupado com o Luffy, dizendo que o Luffy vai ser eletrocutado só de chegar perto, basicamente, do Loki, mas o Luffy é feito de borracha, então ele é isolante natural de eletricidade. A gente já viu isso com o Enel. O próprio Loki que ainda assim levanta o seu martelo, vendo que então essa é a resposta de todos eles, já que não vai ter jeito, ele vai basicamente martelar todo mundo, enquanto o Luffy que basicamente parte ali em direção ao gigante com a sua pistola gigante de borracha. E com um literalmente único soco manda o Loki diretamente pro chão. Não porque o Luffy é extremamente superior ao Loki, mas sim pelo fato de que o Loki já estava à beira da morte. Só dele já estar de pé já devia estar consumindo toda a sua força de vontade vital, no fim das contas. Ele provavelmente planejava encontrar um lugar seguro para desmaiar depois que escapasse, afinal de contas, ele não está em condição de lutar. De fato, a perda de sangue dele é algo completamente absurda, por mais que o Luffy vê que ainda tem negócios inacabados e tudo mais, e o próprio Zoro que não liga. Matem ou tratem ele, o Zoro vê que isso é algo que só cabe a vocês de Elbaf, mas o Luffy que quer salvar o Loki, mas pelo fato do Loki saber provavelmente coisas ali sobre o Shanks, mas o ponto é que, beleza, o Loki é uma ameaça, mas o próprio Road vê que certamente parece que alguém tentou matá-lo, e isso é já algo que, bom, a gente tem invasores em Elbaf, isso já foi deixado bem claro. Pessoas que se assemelham ali ao Shanks, uma pessoa no caso em específica.
E acaba que o Loki estando completamente surrado. E aquelas pessoas estavam ali atrás do Loki, então você já começa a ligar os pontos e ver que aí tem coisa. O próprio Road percebe tudo isso, mas o Luffy vem com um pedido ali ao Hajime de que basicamente salvem a vida do Loki, ele vendo que não importa que tipo de pessoa o Loki é, ele simplesmente vê que não pode simplesmente assistir ele morrer agora. E o Hajime consegue ir contra as palavras do Luffy. A própria Gerd vê que o tempo para uma recuperação completa do Loki é estimado em mais ou menos ali vários meses, isso no mínimo. Fora que se eles realmente quiserem tratar todos os ferimentos do Loki, eles não vão ter que deixar ele dormindo em um lugar como este. Esse daí não é um ambiente propício no meio do submundo de Elbaf para um tratamento médico de qualidade. Óbvio que ninguém vai ter piedade ou indulgência do Loki quando ele for levado ali para os vilarejos em Elbaf. Isso seria basicamente um pedido de execução, basicamente. Mas a gente mesmo vendo que o Loki recobra levemente um pouco da consciência e não liga muito disso. Ele dá mínima e até rende algumas cenas bem interessantes por conta das motivações do Loki. Quando o próprio Luffy olha ali e vê que os chifres na testa do Loki realmente são reais, porque para todo o tratamento eles tiraram ali o chapéu e tudo mais. Por mais que estranhamente os olhos do Loki continuem tapados por vendas, e não é de hoje. A gente tem um mini flashback nesse capítulo e o Loki ainda estava com os olhos tapados, então você fica curioso do porquê isso. Mas esses chifres basicamente são a marca dos gigantes ancestrais, o mesmo que, por exemplo, o pai do Hajirudin do Loki, o Rei Harold, tinha. Quando o próprio Hajirudin se lembra de quando seu pai, o Rei Harold, disse tanto para o Hajirudin quanto para o Loki que os dois são seus preciosos filhos, dizendo que quer que os dois se deem bem quando ele se for e façam o que puderem para apoiar Elbaf. Só que o próprio Hajirudin se lembra de quantas e quantas vezes ele apanhou do Loki. Loki que se perguntava como ele poderia chamar um fracote desses como o Hajirudin de seu irmão mais velho, dizendo até mesmo que o Hajirudin é apenas um bastardo que nunca será o verdadeiro herdeiro de Elbaf. Vendo até mesmo que o Hajirudin, ele é filho de uma mulher de sangue ruim. Então, se não bastasse xingar o Hajirudin, ele veio e xingou até a mãe dele, que não tem nada a ver com essa história. O próprio Hajirudin pega ali o seu machado em mãos e geral tenta parar ele, vendo que seria meio exagerado tudo isso, mas o próprio Hajirudin vê que não tem como ele perdoar o Loki. O Loki insultou a sua mãe e matou o pai deles. Só que o próprio Loki não liga. Ele apenas pede para que o Hajirudin acabe com isso. Todo esse drama dele de guerreiro chorão já deu o que tinha de dar. Só que ele vê que talvez o Hajirudin só esteja tão embriagado com esse drama pessoal que não consegue ver a floresta por trás das árvores, onde ele meio que diz como se tivesse algo a mais por trás de toda essa história. Ele mesmo perguntando ali: não me diga que você é como os outros. E realmente acredita que eu, no caso o Loki, matou o próprio pai de ambos a sangue frio. Ele mesmo pergunta se o Hajirudin realmente acredita nisso. Só que se para e pensa, o que é que o Loki está falando com isso? Então, será que o Loki não matou o pai dele? Será que na verdade tudo isso foi só uma armação de alguém? Talvez até ali
consigo imaginar, sei lá, o governo mundial possa ter invadido Elba, outras vezes não deva ser a primeira vez. Talvez ele seja um responsável, quem sabe, por tudo isso. E acabou que o próprio Loki, assumindo a culpa pela morte do seu próprio pai, talvez por ter sido incapaz de salvar a vida dele, ou algo a mais que a gente não sabe. Então, é um bagulho que você fica bem curioso, mas o mais irritante dessa história é que o capítulo acaba na melhor parte. Então, esperemos os próximos capítulos, infelizmente. Mas é claro que espero que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal. E claro que também ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. É claro que também agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Sou muito obrigado por todo o apoio. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, e eu fui.